panela de barro, que me foi trazida pela dialogadora de hoje, que é advogada, professora da Faculdade Cearense da área de Serviço Social e é militante dos direitos humanos, ela que tem mestrado em políticas públicas pela Universidade Federal do Ceará e ela que é a Marti Silva. Marti, o que tem mais dentro dessa panela? Porque os objetos que ela trouxe vão todos saindo de uma panela de barro e vão dando pauta para a nossa conversa. Vão tematizando a nossa conversa. Mexe, deixa eu mexer, eu quero mexer nessa panela, com a panela, com a colher também de pau, ou de barro, melhor dizendo. E aí, o que sai? Pra gente se alimentar o espírito da conversa? Sai uma coruja. Olha, uma coruja. Porque eu tenho um corujário. Por que mas... essa fixação com coruja? Primeiro porque é o seguinte, quando eu era pequena, toda a ideia assim de feiura ia para a coruja, né? A corujice é a aceitação da feiura. Você já viu que coisa mais ilógica? Você só cuida do que é feio porque você ama demais. Aí a gente já pode questionar a exclusão estética que a pobre da coruja sofreu e sofre até hoje. Então, essa questão, assim, depois quando eu comecei a observar as corujinhas, e quando eu vi uma coruja real, o bicho mesmo coruja, eu achei muito bonito. E a coruja significa... significa... as pessoas dizem assim, isso é uma rasga-mortalha, isso dá azar, não é? Uhum. Aí eu tenho uma simpatia pelos excluídos, Exatamente isso que eu ia dizer. Você não é por acaso, você tem uma atração mesmo pelos excluídos, pela defesa daqueles que não têm voz, que precisam de vez, precisam de voz, não é verdade? Mas a coruja, ela ainda tem outro elemento que nós invejamos pra caramba, né? Que é a sabedoria, o conhecimento. Ela tá ali observando, ela tá... Então... Ela é sempre associada ao conhecimento, à observação, ao raciocínio. Ela seria o nosso pensador, o nosso pensador do Rodin, né? Isso. O Rodin tem aquela imagem, né, do pensador, e nós temos a coruja com aqueles olhos grandes, calada, olhando. Tanto que ela é o símbolo da pedagogia, não é? Da pedagogia, da educação. Sabiamente escolhido, porque depois de ser excluída esteticamente, né? E outra, aqui, veja, nós estamos aqui numa televisão que já foi TV educativa, hein? Nós fomos em 74, este canal 5 foi inaugurado como TV educativa do estado do Ceará, né? E o símbolo desta TV educativa, ou deste canal 5, qual era? Uma coruja. Uma coruja. Olha. Claro, era a corujinha. Do mesmo jeito que o canal 10 tem lá a sereia, né? Como símbolo da TV Verdes Mares, nós tínhamos aqui a corujinha. Exatamente, porque a coruja é o símbolo da filosofia, o símbolo do conhecimento, o símbolo da educação. E você é ligada a isso, porque você é professora, não é? Sou professora. Eu acho que o conhecimento é a redenção da humanidade. É outra profissão sua, É o que vai nos humanizar mais ainda, né? Você tem a advocacia e a docência. A docência. Mas a minha docência é na área do direito. Do direito. Eu ensino no curso de serviço social, direito e legislação social. Então, direito e não me distanciei muito, embora a docência seja... No curso de serviço social. Uma variável da possibilidade do conhecimento jurídico. Pois é, mas você poderia, como outros, se contentar ou se restringir ao exercício da profissão como advogada. No entanto, há algo em você que diz, vai para a docência. E eu amo a docência. E por que você faz a docência? Qual é o sentido da docência para você, sobretudo do direito? Eu acho que produzir conhecimento é um desafio humano. Eu não acho que seja apenas uma disputa social, de modelo de sociedade, embora seja. Nós temos em disputa vários modelos. Aquele que prima pelo saber, pelo conhecimento, pelo acesso da maioria às escolas, às universidades, e aqueles que negam isso, inclusive negam todo o conhecimento acumulado, a ponto de dizer que a Terra é plana, que não é mais redonda, como a gente pensou, que não é, ou como a gente sabe, que o aquecimento global é uma grande mentira, ou seja, que nega a ciência como um todo. Então, há, de fato, uma disputa de compreensão de mundo e de sociedade. Mas tem o Iveton, né, que é um estudioso da educação, gaúcho, que ele diz o seguinte, que para Marx o trabalho representa a evolução do homem, né? O trabalho está para o homem
em Marx, assim como a educação está para Yves Tonnet, segundo ele, é o conhecimento, é a apropriação do conhecimento, não é educação formal, mas quando você adquire conhecimento, seja ele por que vias sejam, que você faz avançar a humanidade. Então, a humanização do humano, ela parte de dois elementos fundamentais, do trabalho, que é a capacidade de transformar elementos da natureza em diversos objetos, coisas utilizáveis, valorizáveis, né, valoráveis, e o conhecimento que transforma os seres humanos pela percepção da natureza, pela percepção do outro, pela percepção do que se produz em ciência, em artes. Então, o que me atrai na docência é a capacidade ou a possibilidade de contribuir para a transmissão desse conhecimento. Que coisa linda que você se refere, Marti, e aí é um tema para nosso diálogo, você se refere à docência como partilha. Como partilha. Que é lindo isso também, não é? Partilha. Quer dizer, não é simplesmente um professor que professa, né, conhecimentos e tem alunos que não têm luz, né? Há alunos sem luz, né? Sem lume e que vão receber esse conhecimento. Não, você se coloca como partilha, né? Como elemento de uma partilha. Aprende, ensinando e aprendendo. Ensinando e aprendendo. Aí a gente traz para a nossa conversa aqui, que não está nem como fotografia, nem como obra, mas o pensamento do Paulo Freire. Está aí o Paulo Freire aqui dentro? Não está. O Paulo Freire não está aqui dentro? Obra, mas está nas nossas evocações, mas eu estou vendo que tem outro objeto aqui. Tem outra pessoa aí. Para ver o último objeto, antes do objeto surpresa, que Marti Silva vai nos colocar em pauta. Vai colocar aqui para que a gente possa refletir sobre. Isso é uma placa de rua. É uma placa de rua. Mas tem miniatura, mais do que na verdade isso. é um broche. É um broche. E olha a rua qual é? É uma rua que existe em Paris, mas não existe ainda não existe no Brasil. Rio de Janeiro. Não existe no Rio de Janeiro. Por força da imposição, do impedimento da milícia. Engraçado dos milicianos. Isso. Engraçado para não dizer outro adjetivo. Como lamentável. É que tem uma rua com o nome dela em Paris e não tem no Brasil? Mas é porque os milicianos não mandam em Paris, né, seria Marielle Franco. Os milicianos não mandam em Paris. Não mandam em Paris, mas mandam no Rio de Janeiro. Lamentavelmente. Marielle Franco, nascida em 1979 e assassinada, ainda sem definição, né, clara do assassino e dos mandantes, em 2018. Foi vereadora, defensora dos direitos humanos e das minorias, covardemente assassinada no dia 14 de março de 2018. Rua Marielle Franco. Rua Marielle Franco. Porque a Marielle, ela se tornou mais do que isso, mais do que ela própria, né? Pela forma como ela foi assassinada. E até hoje a gente não tem uma resposta de quem mandou matar a Marielle. Ela nos chama todo dia. Para que ela não seja morta diariamente, nós precisamos carregar no peito essa rua Marielle. Porque, então, vamos carregar. Põe aí. Porque a plaquinha foi, inclusive, objeto de violência de um dos candidatos no Rio de Janeiro, que é amigo dos três, número 1, número 2, número 3. Sim. O filho do atual ocupante da cadeira da presidência. Uhum. Então, que Marielle seja a nossa lembrança de luta por justiça, né? Sempre. Até e depois da gente saber, de forma mais oficialmente declarada, quem mandou matar Marielle. Quem mandou? Nem a minha panela diz. A panela não diz? Mas a gente desconfia, né? A panela, há muitos indícios. A panela, ela dá assim. E não somos nós que estamos dando os indícios, é a própria investigação que já nos levou a alguns fatos, indícios, né? Só não está aqui na panela de barro que me trouxe a Marti Silva o objeto surpresa, que ela vai me apresentar. Mas eu trouxe um para você também. Pena que não tenha sido numa... Agora não mostra... Eu quero abrir. Eu quero abrir, peraí. Certo, eu quero a cena de abrir, rufem os tambores. Eita! Nossa, já tem alguma coisa com chuva. E tem água. Eu vou até abrir agora.
que se molha. Meu Deus, peraí, deixa eu ver. Eu tô vendo que tem água. Alguma coisa líquida aqui dentro. Olha aqui, o que é que tem? Já, claro, são flores com um pouco de água para que tenha vida as flores. A Marti Silva me trouxe flores. E ela vai ter a palavra agora para dizer por quê e a propósito de quê. A gente estava falando em educação, né? Em educação, escola. E tem tantas coisas que não fala sobre isso. As disputas, que escola que nós queremos, a escola sem partido, que professorinha nós temos. Então, eu lembrei da professora, uma professora muito interessante, que provocou, a partir de um monólogo, ideias impactantes. E eu trouxe essas flores para a professora Margarida. Ah, agora saquei. A Margarida são as flores. E eu fiz uma peça durante mais de 20 anos, 25 anos, 30 anos. Uma peça chamada Apareceu a Margarida. Onde eu fazia exatamente a professora primária chamada Margarida, que na verdade era homem e mulher ao mesmo tempo, né? Ela era masculina e feminina, né? Energias. Inclusive vestida de homem, mas com energia feminina. E às vezes com energia feminina vestida de homem. Então, quer dizer, era aquela mistura. Mas o que interessava era o autoritarismo, né? O autoritarismo. Ela era um símbolo da ditadura militar dos anos 60, 70, né? E você viu? Crianças fiquem quietas. Você viu a peça? Era criança. Eu vi a peça. E recentemente eu fiz. E devo fazer mais. Precisa fazer mais, porque é uma peça nós precisamos, sobre o fascismo, nós precisamos sobre o nazismo. das margaridas que estão querendo tomar conta das salas de aula, né? Exatamente. E, aliás, engraçado, o Marti, é que toda ditadura, todo fascismo, para todo fascismo, o primeiro alvo é a educação, né? É a educação. Porque é que vai formar as novas gerações para perpetuar o fascismo. Não por acaso, a primeira reforma do Michel Temer foi a reforma do ensino médio, tirando daí as disciplinas críticas, né, de reflexão, filosofia, sociologia, história. As artes. As artes, fazendo a opção por uma formação no nível médio para a classe trabalhadora, porque as crianças de nível de classe média e alta, elas têm acesso ao conhecimento. Então, para a classe trabalhadora, a opção de conhecimento apenas para o trabalho, né? E hoje, com o processo de uberização, que tipo de trabalho essa juventude vai ter? Por isso que é importante a filosofia, a história, as artes, porque isso vai dar um estofo para essa nova geração resistir e reverter. E um dos grandes campos situação. de resistência é exatamente a escola, então, né? A escola que não pode mais admitir as famosas margaridas. Quando eu digo margaridas, aquela da peça. Aquela da peça, porque tem a Margarida Alves, que é uma... Tem as grandes margaridas lindas, mas eu digo a margarida da peça, não é? Que é a margarida ditatorial, agressiva, desrespeitosa, criminosa mesmo, com as mentes humanas, massacrando os estudantes, desvirtuando, mentindo, não é? Exortando a obediência servil, né? Que é isso que a Margarida... Que a Margarida faz, a obediência pelos planos do diretor, né? Chegou-se ao ponto, nós chegamos no Brasil numa degradação tão grande que chegou-se ao ponto de um ministro da Educação dizer que primeiro que só faz universidade quem tem dinheiro para pagar, não é? E que no Nordeste, o Nordeste só precisa de agronomia. Não precisa de ciência. Não precisa de sociologia, filosofia, esquecendo que os grandes pensadores respeitados do mundo inteiro, inclusive o nosso Paulo Freire, é gente do Nordeste, né? E das ciências E das ciências também, em todas as áreas. Né? Porque tem um preconceito desses golpistas com as ciências humanas. Exato. É aquela ideia de que ciências humanas não são ciências. Mas fora da humanidade, nós temos grandes cientistas no Nordeste. Grandes cientistas. Nós temos aqui no Ceará, nós temos no Rio Grande do Norte, que eu não vou citar os nomes para não errar o contexto de que área eles estão atuando, mas o Nordeste é um celeiro de cérebros pensantes e atuantes em prol da ciência, das artes, da poesia, do teatro, da educação. Cérebros que estão sendo exportados, né? Muitos estão se exilando em autoexílio, né? Fazendo exílio voluntário, porque não
mais condições de trabalhar no Brasil. É o risco Porque não há investimento do desmonte do ensino superior público, né? E das do investimento em escolas ciência e federais, tecnologia, não é? que a ciência está totalmente... a educação, a arte, e veja bem, a ciência são os 3 inimigos públicos desse governo, do ponto de vista de estruturas formativas do país, né? Aí os sujeitos inimigos são as mulheres, população LGBT, os negros, os indígenas, os quilombolas. Esse governo ele tem muitos inimigos. E são, curiosamente, os inimigos que nos últimos tempos deram uma pujança, vamos dizer assim, ao país, né? À região. O Nordeste é uma região riquíssima e a gente não diz isso por bairrismo, né? A gente diz isso por reconhecimento e reconhecimento histórico de que foi uma região abandonada durante séculos e que na primeira oportunidade nós vicejamos assim. Então o nordestino é isso. Tem a ver com a panela de barro, tem a ver com enfim, a panela de barro é isso, é a nordestinidade e a resistência, sem esquecer do necessário da contemporaneidade, da tecnologia, mas a gente tem uma perspectiva filosófica africana que é o seguinte: a gente deve caminhar para frente, sempre olhando para trás. Então, a panela de barro é o olhar para trás, para as tradições, para as raízes. E essa perspectiva da luta em defesa da educação, da ciência, da tecnologia, da arte, é olhar para frente. E é interessante, às vezes a gente associa os indígenas, por exemplo, ao passado, quando na verdade a civilização, das diversas civilizações indígenas, estão olhando, tem muito a nos ensinar para frente, para o futuro. Para o futuro. Não é? Para o futuro. A maneira de educar, a maneira de lidar com a natureza, a maneira de fazer cultura. Quer dizer, são ensinamentos que a gente sempre associa, por causa da cronologia, ao passado, por causa da experiência colonial, etc., do Brasil. Mas como eles podem nos ensinar para o futuro, não é? Mas chegou ao ponto de se ouvir de um primeiro mandatário do país a seguinte frase, que o que interessa na Amazônia não são as árvores nem as pessoas, é o subsolo, é a riqueza do subsolo. Para entregar. Para entregar, para vender. Para vender. Olha, o Marti Silva, a nossa advogada, a nossa militante dos direitos humanos e sociais, eu trouxe para ela algo surpreendente, assim, desconcertante no bom sentido. Porque é esse o espírito do objeto surpresa. Ela me surpreendeu, jamais imaginaria que ela ia me trazer flores e queria lembrar de mim como ator e diretor da peça Apareceu a Margarida, que tem tudo a ver conosco, porque é uma denúncia contra uma professora fascista, ditatorial, criminosa com as crianças. E aí, o que eu trouxe para você? Tem a ver com... Vamos ver. Por que eu trouxe isso? Porque a minha fama é de uma boa bebedora. De cerveja. E de vinho também. Eu trouxe para festejar o nosso encontro, para lembrar o quanto é bom conversar com a Marti, tomando uma cerveja, tomando um vinho, tomando um uísque, não é? Conversando, ouvindo música. Eu trouxe um abridor de garrafa. Abridor de festa, de alegria. Você sabe que a festa e a alegria é uma resistência, né? E é resistência. É uma resistência. Nós nos fortalecemos. Juntos, né? Se a gente se acabrunhar, se deprimir, nós vamos fazer o quê? É verdade. Então a gente tem que estar... Não pode estar de ressaca na hora da luta. Não pode beber demais, ó. Não pode beber demais, mas celebrar... Sadiamente. Né? Olha, veja bem, para os que têm fé. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho. Eu acho que isso quer dizer muita coisa. Exato, ele não queria que a festa acabasse. Ele não queria que a festa acabasse. Ele queria que as pessoas continuassem juntas, celebrando. Vamos festejar, vamos celebrar. E vamos... Não é que ele quisesse que as pessoas ficassem bêbadas, nem que fossem alcoólatras. Não é isso. Não é isso. E nós temos todo o respeito por essas pessoas que têm problemas com alcoolismo, não é? Mas não é o caso. Ele está querendo dizer que a gente pode festejar, comemorar... Que é um ato revolucionário, não é? É um ato revolucionário. É um ato de estar junto. De estar junto, e pela alegria. Celebrar, como disse Oswald de Andrade. E de pensar no amanhã. A alegria é a prova dos 9, hein? E de pensar no amanhã. Nós estamos juntos hoje para construir, né? Ninguém planeja atos tristes numa festa. A alegria é revolucionária, A alegria é revolucionária. A alegria é revolucionária. Os revolucionários são alegres. Quem é carrancudo, quem é triste,
quem não gosta de música, quem não respeita a arte. São os inimigos da alegria e são os inimigos de qualquer avanço humano. Social. Essas figuras que estão aí nos ministérios, Damares, o Ministério da Educação, o Ministro do Meio Ambiente, o presidente e os seus filhos, eles não têm alegria. Olhe na cara desse povo, eles têm alegria. Quem tem alegria são os manifestantes, os que estão na rua, os que ocupam as universidades, os que vão para o teatro, os que brigam pelo direito, que defendem a Constituição, né? Esses têm alegria. Por isso que o seu elemento de surpresa, ele é muito pertinente. Eu trouxe a alegria. Não foi só para lembrar a bebedura, o que bebe. O beber a partir disto fazer a gente pensar, entende? Porque você é a comandante da alegria, da junção dos amigos, não é? Imagina. Ah, eu gosto. Imagina a Marti sozinha tomando cerveja em casa ou em algum lugar. Não tem sentido. Eu nem bebo. Nem tem sentido. Eu nem bebo. O sentido é abrir uma cerveja para um happy hour, enfim, para um final de tarde, se juntar com os amigos depois do trabalho. É um direito do trabalhador ao lazer, não é? Ao ócio criativo. Ao ócio. Ao jogar conversa fora. Exatamente. Ao fortalecer a amizade. Olha, o capitalismo, ele explora tanto. Outro dia eu estava conversando com um amigo que eu disse, a gente estava chegando a uma conclusão, claro, que não é nossa. O Marx lá atrás e os seus estudiosos, a única coisa que pertence ao trabalhador e à trabalhadora, realmente, de verdade, é o seu tempo livre. E o tempo livre... Porque o outro tempo é do patrão. O outro tempo é para sobreviver, para vender a mão de obra. Uhum. Até esses jovens que hoje a gente vê montado numa bicicleta com a caixa nas costas, que parece uma peste na cidade. Sabe aquele tempo de chuva que tem um monte de bichinho da chuva? Você olha assim, a cidade de Fortaleza é uma comparação. As mariposas de bicicleta com aquelas coisinhas nas costas estão o tempo inteiro ali entregue ao capital, ao capitalismo, à exploração. Então, a classe trabalhadora, assim como esses jovens que estão assim, precisa do tempo livre para ser dono de si mesmo. E esse tempo livre precisa ser preenchido com esperança, com alegria, com esperança do verbo esperançar, né? Com festa, com perspectiva de futuro, que é isso que o golpe nos tirou, mas a gente é teimoso, nós somos teimosas e teimosos e não vamos deixar. E vamos abrir o vinho, a cerveja, juntar os amigos, fazer a festa e planejar a luta. E continuar. Não é isso? E continuar na luta. E continuar na luta. Tem um meme que está aí na internet, que são duas pessoas depois das derrotas políticas que sofremos, e uma diz para a outra, e agora? O que nós vamos fazer? E a outra diz, vamos fazer poesia, porque esses canalhas não gostam de poesia. Vamos fazer alegria, vamos sorrir, vamos fazer humor, vamos fazer fazer o que for uma preciso. Transformação de espírito para que continuemos na tentativa de reimplantar e de aprimorar aquelas políticas públicas de inclusão social que foram iniciadas e que agora, em função de vários interesses, inclusive interesses geopolíticos fora do Brasil, estão sendo vilipendiados. Olha, vamos colocar de volta, então, na panela, tudo, menos isso aqui. Esse aqui não. Esse aqui nós vamos... A gente vai já ver o que a gente pode fazer com ele fora do programa, não é? Vamos guardar todos os objetos que a nossa dialogadora de hoje trouxe, a MST, a Constituição da República, a nossa Frida Kahlo, o que mais? Elza Soares. A Elza Soares, menos as flores, o livro e o... Só fico essas duas coisas. Então, para agradecer a presença da nossa dialogadora de hoje, a Marti, que é advogada, professora da Faculdade Cearense em Serviço Social, mas na área do direito, de Constituição e de Direito do Trabalho, né? De legislação do trabalho. Legislação social. Direito e Legislação Social. E é mestre em Políticas Públicas. E ela é também, da Universidade Federal do Ceará. E ela é também membro do Colegiado Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Por isso que eu abri o programa com o livro que trata exatamente dos golpes que a Constituição, essa última Constituição de 88, tem sofrido. O livro de José Celso Cardoso Júnior, a Constituição golpeada 1988-2018. Marti,
Vamos ficar então com esse livro, que é importante. Vamos ficar com a alegria de poder comemorar e resistir a estas agressões. E lembrar, não da Margarida em si. Vamos lembrar da Margarida sim, que ela trouxe para esse sentido. A Margarida é fascista. Para a gente saber contra que nós estamos lutando, não é? Contra isso que a Margarida, a professora Margarida, esta peça de Roberto Ataíde, escrita em 1973 e representada por mim nos anos 80, representa para como um contraponto à nossa luta pelas conquistas de direitos sociais. Obrigado, hein, Marti? Obrigada pela a você. sua presença. Opa, Que conversa, que diálogo. Tem que dar um beijo. Pronto. Tem que dar um beijo. Que diálogo bom. Foi? E eu queria só dizer o seguinte, Diga. porque as flores, porque a Margarida, professora, ela é tão dura, tão seca, tão autoritária, e as flores é para lembrar, mas também para desconstruir aquela figura. Aquela figura, desconstruir a Margarida. Porque, afinal de contas, a Margarida em si, a flor, é tão linda, não? A Margarida é tão linda. E veja, a própria Margarida também merece pena. Aquela Margarida, né, tão mal amada, tão reprimida pelas situações, né? Ela também tinha um lado patético, até ridículo, a Margarida com o seu autoritarismo. Assim como são ridículos todos os ditadores civis ou militares, declarados ou não. Obrigado. Na próxima semana a gente volta oferecendo flores de palavras, oferecendo flores de ideias para o nosso público do programa Diálogo, que vai ao ar toda semana aqui no Canal 5, aos sábados, às 20h15, e na quinta-feira, às 19h. Diálogo.